outro olhar. Estamos a abrir a janela para o outro olhar. Votos renovados de bom dia à Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais. Tem em preparação uma petição dirigida à Assembleia Nacional para pedir medidas legislativas com vista a melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. Isabel Muniz preside a Associação Colmeia. É verdade, essa ideia não é de agora, essa ideia vem ao longo de vários anos. Temos solicitado alguns especialistas que trabalham com esta população com deficiência para apoiar-nos num documento onde constasse as reivindicações e as respostas que ainda faltam no sistema, as respostas que vão de encontro à área da habilitação e reabilitação e também das especialidades que ainda existem poucos no país, assim como algumas políticas públicas que têm a ver também com a parte da habilitação e reabilitação, que é muito importante tanto para a saúde mental e como para a deficiência intelectual e do fórum neurológico, assim como também o problema do fórum da doença de movimento e, nomeadamente, também outras áreas como a AVC, que é um problema no país. Aliás, o ano 2023 nós ouvimos que a AVC era uma causa da morte no país e as pessoas que apanham a AVC também precisam dessas políticas públicas em relação à matéria de comparticipação nas terapias que ainda não estão cobertas, assim como toda a fase da resposta a nível da pessoa que estiver na condição de deficiência. Por coincidência, esta quarta-feira o Governo vai apresentar 2024 como o ano da saúde mental em Cabo Verde. Está a referir-se a dois aspectos distintos. Um primeiro é a psicoterapia, que não tem cobertura da Previdência Social, e outro são os doentes, as pessoas que têm determinadas deficiências decorrentes do seu estado de saúde, que o INPS não comparticipa toda a vida. É isto que está a dizer? É isso que, sim, que estou a referir e também consta do documento da petição, assim como também são reivindicações das pessoas, de facto, que estão na condição da deficiência e que precisam essas respostas também que acabou de referir. Com relação ao ano da saúde mental, nós achamos que é de relevância extrema, tendo em conta que o país não deve falar somente na saúde em termos de áreas curativas, mas sim da saúde mental e outras deficiências, porque uma pessoa que, por exemplo, contrai um AVC ou tem uma doença de Parkinson, vão entrar na condição de deficiência, porque terão vários problemas a nível da locomoção e outros problemas que precisam dessas mesmas respostas a nível da cobertura, como está a dizer também em relação à psicoterapia, não é? Que são respostas muito importantes para esta camada da população. Encara que a questão da saúde mental deveria ser encarada como mais abrangente, porque há as pessoas com necessidades especiais, a sua caracterização é um pouco distinta, não é? Bom, quando falamos de pessoas com necessidades especiais, eu não gosto de usar esse termo, não é? Porque até a nível da convenção esse termo já não se utiliza. Eu gosto de utilizar pessoa na condição da deficiência, que abrange de facto todas essas áreas, nomeadamente o cidadão criança que nascer na condição da deficiência, ou que nasça também com um problema do fórum neurológico, ou crianças que tenham deficiências específicas, que têm a ver, por exemplo, com uma dislexia ou uma descalculia, assim como crianças que tenham problemas de autismo e outras deficiências que vêm do fórum neurológico. Defendo que nós devemos tratar essas questões da saúde mental ou intelectual por faixa etária, trabalhar as respostas também por faixa etária, ter no sistema um serviço de intervenção precoce, mas antes do serviço de intervenção precoce
criar uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar e setorial que vai abranger e abarcar as respostas conforme a faixa etária e conforme a deficiência que existe no país. O problema do Fórum Mental é muito mais complexo, porque as famílias, por vezes, não conseguem ter e suportar, por exemplo, um indivíduo que tenha deficiência mental, nomeadamente quando está na fase mais crítica. Isso também vem do problema dos jovens que tenham um problema neurológico. Por quê? Porque deveria haver mais estruturas, mais especialistas para o acompanhamento não só do indivíduo, mas também da família que tenha esses indivíduos em casa. Entendo, como presidente de uma associação que trabalha com problemas do Fórum Neurológico e também com alguns casos da deficiência mental, que o país deve trabalhar algum amparo, não é? Tanto para esses indivíduos, mas também para as famílias, quando esses indivíduos estiverem em crise, terem onde acompanhar. Naturalmente que o trabalho na comunidade é importante, a sensibilização da comunidade é importante, mas tudo isto advém de um suporte maior que tem a ver com políticas públicas adequadas e concertadas, com áreas transversais que vão dar resposta. Como eu disse, tenhamos uma equipa pluridisciplinar, setorial, vai dar resposta à parte, por exemplo, do serviço de intervenção precoce na fase da adolescência. Depois, há uma faixa etária que passa do jovem e adulto também que precisam de um acompanhamento mais estruturado. Se tiver como resposta as condições que o país tem, uma equipa pluridisciplinar em todas as ilhas, em todos os concelhos, ou uma ou duas equipas que pudesse dar atenção a todo o país? Bom, nós somos ilhas e não podemos neste momento estar a falar de uma equipa multidisciplinar, por exemplo, em duas grandes cidades, na cidade da Praia ou no Mindelo, porque vamos estar também a descobrir as outras ilhas que até este momento são colocar na pele de uma mãe ou de um pai que tenha uma criança de nascença com um filho na condição de deficiência, que não tem essa especialidade. Eu estou a falar de um grupo de especialistas, não é? De um psicólogo, do neuropsicólogo, do terapeuta ocupacional, de neurologistas que são médicos também que fazem parte desta equipa multidisciplinar, professores de educação especial, pessoas também de serviço social que deve abranger a esta equipa multidisciplinar e pluridisciplinar. Quando falamos são médicos especialistas, são terapeutas que vão acompanhar todo este grupo de população que nasce na condição da deficiência, que contraia alguma deficiência ao longo da vida, certo? E esta mesma equipa multidisciplinar que são comportados por esses especialistas também vão dar resposta ao cidadão que tenha doença mental. Entendemos que devemos trabalhar essas duas questões por faixa etária, a fase da criança, a fase do adolescente e jovens e a fase adulta. E há 4 pontos que nós entendemos que são importantes. Falou do fórum, mas nós vamos fazer uma jornada de reflexão. Nesta jornada de reflexão vai debruçar sobre o documento que é objeto da petição neste momento, e a petição consta 4 pontos importantes, que é o serviço de intervenção precoce. No serviço de intervenção precoce já solicitamos a criação de uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar e setorial, certo? Para trabalhar toda a faixa etária, a criação do professor de apoio para estimular a fase da criança, que nós estamos a reivindicar do serviço de intervenção precoce. Serviço de intervenção precoce tem a ver com o serviço de estímulos para o cidadão que nascer na condição de deficiência, para frequentar uma creche, estar estimulado para estar na sala de aula, ter o despiste vocacional para ter uma formação profissional. Isso vai abranger a parte da cobertura das terapias que não estão cobertas, porque apenas o serviço de fisioterapia é coberto por 70 sessões anual. 70 sessões também pode não abranger ou não chegar quando o indivíduo, por exemplo, precisar dessas 70 sessões e tiver, por exemplo, um problema que tem a ver com doenças
nomeadamente de Parkinson, que são doenças crónicas que durante toda a vida vai precisar desses tipos de acompanhamento, mas vai precisar de outras terapias, por exemplo, como a área da fonoaudiologia, o acompanhamento, por exemplo, de um neuropsicólogo ou um terapeuta ocupacional, outras áreas. Essas áreas não estão ainda cobertas ou abrangidas pelo sistema de previdência social. Quer dizer que nós que trabalhamos, se contrairmos essas doenças, que são doenças de movimento, e, por exemplo, apanharmos uma AVC, vamos ter dificuldades em reabilitar-nos e que essa reabilitação vai contribuir para a melhoria da nossa qualidade de vida, porque nós vamos perder muitas habilidades, não é? Ao longo do tempo. Se contrairmos, por exemplo, essas doenças de movimento, são doenças crónicas, ou o problema da deficiência, nomeadamente do fórum neurológico, são terapias que os indivíduos vão precisar para melhorar a sua qualidade de vida. Quer dizer que todas essas respostas são respostas que devem ser dadas para o indivíduo que estiver com doença crónica a nível de doença de movimento, assim como o indivíduo que nascer também na condição de deficiência, que tenha uma deficiência de fórum neurológico e outras. Quais são os prazos que a Associação Colmeia define? Desde logo, a jornada de reflexão, quem participa nela? Convidamos as confissões religiosas, aceitaram de pronto. A equipa que trabalhou na construção deste documento da petição, a Provedoria da Justiça de Cabo Verde, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Convidamos a Associação de Juízes também participaram e deram a sua contribuição, mostrando que, de facto, estão alinhados em corresponder e ajudar a Colmeia a trabalhar nesta matéria, sensibilizando também a população e também os poderes públicos neste sentido, e queremos contar com os órgãos de comunicação social. A petição deve estar pronta para ser entregue ao Parlamento quando? Queremos que esteja pronta para apresentar no Parlamento no dia 16 de abril, que é o dia que a Colmeia vai completar 10 anos de vida. Qual é a percentagem da população que é abrangida pelas vossas preocupações? Júlio, nós neste momento trabalhamos com 600 casos, que são crianças, adolescentes e jovens com algum tipo de deficiência. A grande parte da deficiência que nós trabalhamos são deficiência do fórum neurológico, casos da nascença, sim. Mas estes 600 casos são casos já contabilizados. A Colmeia está convencida que haverá mais casos no país? Muito mais, porque a nossa sede fica na cidade da Praia. Temos vindo a dar resposta aos pais que vivem nas ilhas quando deslocam para a cidade da Praia. Nós desmarcamos o atendimento porque nós conseguimos neste momento montar um serviço de habilitação e reabilitação na sede da Colmeia. Este serviço neste momento é suportado por 7 técnicos especialistas. Temos um fisioterapeuta, um neuropsicólogo, uma psicóloga, temos 2 fonoaudiólogas. Haverá muito mais, logo é preciso fazer um inquérito ou um recenseamento. Quem deve fazer isso? O que nós fazemos, Júlio, é trabalhar a nossa base de dados interna, para nós mesmos, quando conseguirmos fechar o diagnóstico, saber quantos casos, por exemplo, do espectro de autismo estamos a acompanhar, quantos casos, por exemplo, de crianças com trissomia 21 estamos a acompanhar. Temos casos mais complexos, por exemplo, que tem a ver com casos, por exemplo, que é deficiência em termos de RET, que esse caso é muito complexo. Era só para concluir que nós, durante todo o ano de 2024, vamos trabalhar na sensibilização, porque o objetivo dessa petição é colocar essa questão na agenda política e social, esta questão, desculpa a expressão, é colocar esta questão na agenda política e social do país, num ano, de facto, que está a ser proclamado neste momento Ano da Saúde Mental. Isabel Muniz, presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais. A Colmeia está a promover uma petição que deve chegar à Assembleia Nacional no dia 16 de abril.
que marca o 10º aniversário da organização, que é presidida por Isabel Muniz, aqui entrevistada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Foi este o tema desenvolvido no Outro Olhar para esta quarta-feira.